As habilidades dessa garota a forçam a se alistar no exército num tempo de guerra, e agora ela tem que lutar para manter o seu amor vivo, enquanto sua própria humanidade é colocada à prova. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar a Batalha de Sevastopol, também conhecido como a Sniper Russa, um filme de guerra e ação lançado em 2015, então partiu se inscrever e deixar o like, e agora bora pro vídeo. Essa mulher nem imagina o que a guerra fará com a vida dela. Começamos em 1957, com a viúva do ex-presidente americano Franklin Roosevelt, a senhora Eleanor Roosevelt, chegando na Rússia onde se encontraria com o Sr. Khrushchev, o líder da União Soviética naquela época. No entanto, ao invés de sair direto do aeroporto e ir se encontrar com o cara, a mulher decide fazer uma parada antes, querendo falar com uma velha amiga. E é claro que isso desagrada o seu acompanhante, que explica que uma dama não deveria se atrasar para um compromisso oficial. Em contrapartida, a Eleanor responde que era o dever de um cavaleiro esperar por uma dama, e começa a contar mais sobre a sua amiga Ludmila Pavlichenko. Então voltamos no tempo para o ano de 1942, numa conferência da Casa Branca, onde a Eleanor estava cumprimentando alguns soldados chineses, e o Krasavchenko, chefe da comitiva soviética, fica em calças justas, quando a mulher fala sobre o fato dele ser comunista e pergunta quantos inimigos ele finalizou. E aí, como um bom político, o cara fala como aquele não era o seu trabalho, e sim dos colegas de partido. Por isso, a Eleanor se vira para um sniper soviético chamado Vladimir, e ele conta ter finalizado 152 inimigos, com 154 disparos. Isso deixa a primeira dama impressionada, mas não tanto como Ludmila, uma mulher que carregava 309 finalizações nas costas, e ela fala disso com uma naturalidade fora do comum, chamando os rivais apenas de fascistas. E não é só a Eleanor quem fica impressionada ao ouvir isso, toda a mídia fica impressionada, querendo saber mais sobre os feitos da soldado. Assim voltamos ainda mais no tempo, dessa vez para o ano de 1937 para a Universidade Estadual de Kiev, no dia em que Ludmila supera os seus amigos sendo admitida para algo em primeiro lugar. E eu digo algo porque o filme não deixa claro para o que ela foi admitida, ele só mostra como a Ludmila era uma aluna exemplar. E aí, por conta disso, a Masha, uma das amigas da garota que também foi admitida no concurso misterioso, resolve sair para comemorar. Mas a Ludmila não se mostra muito empolgada para sair, preferindo ficar em casa. Lá a moça se mostra mais empolgada, pedindo para usar um vestido da mãe como comemoração, e tem o seu pedido aceito pela mulher, que era professora de inglês, e se mostra bastante feliz pela filha. Já o pai dela é um tremendo vacilão, que não dava nenhuma atenção para a filha, pois na verdade ele queria ter tido um garoto. O homem é um major da polícia, e preferia a companhia dos amigos ao ficar em casa com a família. Por isso o cara nem liga para a conquista da Ludmila. Mesmo assim ela tenta conversar com ele, dizendo que o pai podia se orgulhar dela, e vai para a cozinha ajudar a sua mãe. Nessa hora o homem diz que passar não era mais do que a obrigação da filha. Depois ele dá à moça um parabéns bem seco, e sai anunciando que não voltaria para casa naquela noite. Aí a Ludmila não fica nem um pouco feliz com a atitude dele, se trancando em seu quarto, mesmo com a sua mãe chamando por ela. No outro dia, a jovem vai até o parque se encontrar com os amigos, e enquanto as moças querem ir ao cinema, os garotos querem ir ao campo de tiro. Por conta disso, eles decidem resolver um impasse jogando uma moeda. Se desse cara, eles iriam ao campo de tiro, e se desse coroa, eles iriam ao cinema. E é claro que sai cara, e eles vão ao campo de tiro atirar. No local, os garotos ficam bem empolgados para se mostrar para as meninas, mas a Ludmila decide entrar na brincadeira também, derrotando todos eles ao acertar mais perto do centro do alvo. No dia seguinte, a garota é chamada até a sala do reitor, porque o seu tiro tinha impressionado tanto o instrutor, que o cara acionou o exército, motivando eles a recrutar a Ludmila para um treinamento de 6 meses. E aí depois, ela voltaria para a universidade e terminaria os seus estudos. E a estudante até tenta recusar a oferta, mas digamos que o militar que ofereceu a vaga recomenda para ela não fazer isso, e a Ludmila é praticamente obrigada a aceitar. Em casa, a Ludmila se arruma para ir ao campo de treinos e passar meio ano fora, quando a sua mãe tenta fazê-la mudar de ideia, usando a influência do seu pai, mas a moça apenas recusa e sai. Aí a senhora Pavlichenko cobra do marido o fato dele não ter feito nada, e o cara responde que na guerra, as mulheres são as que mais sofrem, e uma nova guerra estava por vir. Então, voltamos para 1942 nos Estados Unidos, durante um comício para arrecadar fundos visando ajudar o esforço de guerra soviético, e os americanos não pareciam muito empolgados com as doações. A mídia do local, por exemplo, queria uma declaração da Ludmila, que passou a ser chamada de Dama da Morte, e vendo aquilo, a senhora Eleanor toma a palavra, tentando colocar panos quentes na situação, e é acusada de querer antecipar a campanha do marido. No entanto, é ela quem fala sobre o grande objetivo desse encontro, que não é apenas angariar fundos, e sim fazer os americanos abrirem um segundo fronte de batalha, deixando os nazistas encurralados. Só que enviar soldados americanos para lutar em solo estrangeiro era inadmissível para alguns, além disso ter sido uma promessa de campanha feita pelo presidente Roosevelt. E aí, ouvir todas essas acusações direcionadas para a senhora Eleanor é demais para Ludmila, que assume o microfone, respondendo em um inglês bem claro, como era melhor ter um amigo lutando ao seu lado do que ter um amigo que te manda armas. Aí o inglês dela se torna um alvo, e a mídia duvida que a mulher seja uma simples soldado, forçando a Ludmila a explicar sobre sua mãe ser professora de inglês. E ela também explica que estudou história primeiro em Kiev, depois em Odessa. Desse jeito, pulamos para Odessa em junho de 1941, onde a Masha está com a Ludmila em uma biblioteca. Enquanto a protagonista só queria estudar, a amiga se mostra bem fútil, pensando apenas nos garotos de uniforme. E essa provavelmente é a única explicação para tal admissão misteriosa. A Ludmila e a amiga devem ter passado para a Universidade de Odessa. Para se ter noção de como a Ludmila era viciada
viciada em estudo, o bibliotecário precisa chamar o reforço da Sônia, que tem um irmão médico, e pretendia apresentá-lo para a garota e fazê-la ir até a praia. Assim, as moças finalmente saem dali, indo até o destino de verão dos banhistas, onde conhecem dois pilotos, o Grisha e o Nikolai, e a Masha fica encantada pelo Grisha, enquanto o outro piloto se mostra muito interessado na Ludmilla, mas ela nem liga pra ele. É na praia também que a garota conhece o Boris, o irmão médico da Sônia, cuja moça avisou para fazer a barba, usar a melhor colônia, passar as calças e engraxar o sapato. Tudo isso porque ele tinha que impressionar a Ludmilla, porque após haver de roupas de banho, casaria com ela o mais rápido possível. É então que os pilotos voltam vestindo seus uniformes, e o Nikolai dá de novo em cima da Ludmilla. Mas não é apenas isso que ele faz, o cara se mostra bastante empolgado com a guerra que estava por vir, enquanto o Boris não se mostra nem um pouco feliz com isso. O médico é até chamado de covarde pelo cara, por não ter coragem para proteger a sua família, seu país e sua mulher. E o Boris responde que proteger, ele não protegeria mesmo, mas salvaria os seus conhecimentos. Isso deixa o Nikolai sem palavras por um tempo, e o Grisha resolve interromper, falando sobre um treinamento de voo que fariam, e o Nikolai aproveita a chance para convidar a Ludmilla, mas ela recusa a oferta. Já a Masha aceita prontamente o convite do Grisha, pois estava caidinha por ele e nem sabia disfarçar. Um tempo depois, a Ludmilla está na casa do Boris almoçando, quando os pais do cara começam um verdadeiro interrogatório sobre a vida da mulher, perguntando coisas do tipo, onde ela morava, se a família dela tinha casa própria, quantos filhos a Ludmilla pretendia ter, e assim vai. Depois, o casal fala sobre as qualidades do filho, e faz o médico mostrar pra ela um anel de noivado, que era simples, mas valioso pra eles, tudo na intenção de empurrar o cara pra cima da garota, e a Ludmilla se mantinha calada todo esse tempo. A seguir, o patriarca faz uma piada de mau gosto sobre judeus, e inicialmente a Ludmilla não ri disso, mas ao final ela acaba sorrindo sem jeito. Nessa hora, uma vizinha entra na casa, vê todos rindo e fica bolada por isso, ligando o rádio e revelando que o país foi atacado pelos nazistas, deixando mais de 200 mortos feridos na cidade de Zitomir, Kiev e Sevastopol, e algumas outras. E digamos que é bem esquisito uma mulher entrar na sua casa do nada, ficar brava porque você está rindo e sair ligando o seu rádio sem sua permissão. Bem folgada, né? Mas enfim, mesmo sabendo da guerra, o patriarca da família insiste que Boris leve a Ludmilla para a ópera, e o pior é que ela vai. No entanto, a moça não tem paciência para ficar lá muito tempo, principalmente porque eles tomam uma bronca de uma mulher por estarem falando alto, e por isso eles saem do local. Do lado de fora, a Ludmilla conta que irá para um campo de tiros, depois para a guerra, e o Boris tenta remover essa ideia da cabeça dela, mas a moça já estava decidida. Por isso, ela convoca o cara para se juntar a esse esforço, porém ele se nega, falando como as habilidades dele seriam mais úteis ali. Aí bolada, ela percebe como o médico era covarde, desistindo de convencê-lo e indo embora, mandando o Boris voltar para dentro e terminar de assistir a sua ópera. Em 1942, na embaixada da União Soviética nos Estados Unidos, o Krasavenchenko chega com um convite da senhora Roosevelt, convidando a Ludmilla a se hospedar na Casa Branca, e ele fica bolado porque o tal convite foi apenas para ela. E aí o Vladimir, por sua vez, vê naquilo uma oportunidade de colocar um espião bem no coração dos americanos, e isso convence o cara a enviá-la. Já a senhora fica curiosa, querendo saber do lado feminino da soldado, e entender como ela finalizou 309 inimigos a sangue frio, sendo que ela pareceu bastante incomodada ao ser chamada de Dama da Morte. E então, no campo de treinamentos em 1941, a Ludmilla está se arrastando por entre o arame farpado quando um dos oficiais vê a roupa debaixo da Anya, e na opinião dele, ela estava usando uma roupa íntima inadequada para o exército. Isso motiva o cara a fazer uma varredura nas coisas da moça, encontrando muitos itens desnecessários, como sapatos de salto alto, bonecas e até um urso de pelúcia. Ele fica possesso com esses achados, porque nada disso ajudaria a vencer a guerra, e o cara enfileira os soldados homens e mulheres, arrancando risos dos militares homens. Só que não era isso que ele queria, por conta dos soldados estarem falecendo a cada dia que passa, e o cara dá uma lição de moral neles também, terminando por queimar todos os itens da moça que não estavam no estatuto do exército. Então, o treinamento continua, e a Ludmilla se destaca, sendo a melhor da turma verificando a posição do inimigo, se camuflando e atirando. Teve até uma vez em que o major ficou parado do lado do alvo, e fez ela atirar falando que a moça era uma atiradora, e não uma artilheira, colocando pressão na Ludmilla para ela acertar na mosca e não errar o disparo. Depois dela acertar o alvo, o major vai até a tenda de comando, onde o seu superior informa que os soldados homens vão ter que ir para a guerra, mesmo com pouco treinamento, e ele fala como aquilo era um desperdício. Em seguida, o cara conta sobre a soldada Ludmilla e suas qualidades, demonstrando ter um grande apreço por ela, pedindo para o capitão Makarov levar e proteger a garota. Já em Odessa, em 1941, vemos a moça no campo de batalha, quando o capitão Makarov está ensinando a ela como a mulher deveria finalizar um oficial inimigo caso visse um. Ele também ensina para Ludmilla como destruir um tanque com 3 balas, atirando no visor do veículo, finalizando o mecânico, e para isso ela pede munição antitanques, e é atendida pelo capitão. É então que um ataque aéreo começa, e muitos aliados são feridos nessa brincadeira. A própria Ludmilla tem que se arrastar rapidamente para fugir de um canhão, que cai em sua direção e ameaçava esmagá-la. Aí quando esse ataque passa, é a vez dos soldados e do tanque alemão entrarem na luta, disparando tiros contra a mulher, que desenterra sua arma, e acerta o blindado como o capitão Makarov havia falado. No entanto, ela só acerta um tiro, e fica meio atordoada com um disparo de canhão, mas se recupera e aproveita a distração de um colega soldado que correu para cima dos inimigos e acerta um segundo tiro, atravessando a blindagem do tanque
tanque e ferindo o mecânico. Já a terceira bala fica por conta do Capitão Makarov, destruindo assim o blindado e finalizando seus ocupantes. Enquanto isso, a Ludmilla percebe a presença de um oficial inimigo. Inicialmente ela arrega, mas ao ver um companheiro ser atingido e cair, ela acerta 2 homens com um tiro só, derrubando tal oficial. Após isso, a batalha está vencida e o Capitão Makarov vai até a moça perguntando se a Ludmilla estava ferida, levando um cantil cheio de álcool destilado e vendo o corpo do soldado finalizado que motivou ela. Um tempo depois, o general Petrov da 25ª Divisão entrega pessoalmente um rifle para Ludmilla pelos seus atos no campo de batalha, e ela promete finalizar mais de 100 inimigos com a arma. Já o general fica bem preocupado com a Ludmilla, pedindo ao Capitão Makarov para ficar de olho nela, porque se a moça fosse igual ao pai, a garota seria um problema. Mais tarde, o capitão está ajudando a Ludmilla a personalizar a sua arma, quando ele conta sobre o seu passado, onde foi casado uma vez, mesmo tendo medo de casar, e esse medo se confirmou no início da Guerra da Finlândia, quando a esposa dele faleceu porque o cara não pôde salvá-la. Nessa hora, a Masha surge chamando pela Ludmilla, mostrando também que tinha entrado para o exército, e pela primeira vez, a Ludmilla demonstra algum interesse no Capitão Makarov, dizendo para a amiga que um dia ele seria dela. Em 1942, a soldado está dando uma conferência de imprensa, quando um cara se levanta dizendo ter fugido da Rússia em 1928, acusando os cidadãos da União Soviética de estarem lutando contra o seu próprio povo, lembrando da Guerra da Finlândia. Por isso agora, eles não mereciam a ajuda dos Estados Unidos. Essas palavras deixam a Ludmilla em maus lençóis, e a senhora Eleonor é obrigada a intervir novamente, ensinando para a soldado como conduzir uma entrevista, mesmo com isso levando anos de prática. Já em 1941, vemos como a Ludmilla havia se tornado uma máquina de finalizar nazis, quando ela chega com 2 soldados contando ao Capitão Makarov como havia acertado mais 3, sendo que um ela acertou assim que acendeu um cigarro. O capitão, por sua vez, conta quando finalizou 3 com um tiro só, mas ninguém acreditou nele, e o militar não recebeu os créditos pelo tiro. No outro dia, a Ludmilla vai para mais uma batalha a defender o seu país, mudando a sua posição sem que fosse ordenada, por isso o capitão vai atrás dela. Nessa hora, a mulher estava tentando acertar 3 inimigos com um disparo, como o Capitão Makarov havia feito, mas ela erra o tiro, alertando os alemães sobre a sua presença e levando um disparo de raspão no braço. Então Makarov chega e leva ela de volta, falando que a mulher acabaria na corte marcial por conta dessas palhaçadas, e ela fica pistola, porque se não fosse a intromissão dele, a Ludmilla teria 73 mortes confirmadas. Em seguida, o capitão a faz voltar para o seu posto, e a mulher mostra mais uma vez o seu lado sádico, ao finalizar cruelmente um soldado inimigo ferido, que a Masha tinha acabado de salvar. Isso desagrada o Makarov, e ele briga novamente com a Ludmilla, se descontrolando por um momento. À noite, a Ludmilla estava tratando a sua ferida, quando o Grisha e o Nikolai aparecem por lá, enquanto que na tenda do Capitão Makarov, ele é informado sobre uma ordem de retirada, e fica sem entender aquilo, mas acaba aceitando. Depois, o cara vai até a tenda médica, onde a Ludmilla estava, e ao ficar sozinha com o Nikolai, ela é atacada por ele, mas ela consegue se livrar na hora em que o capitão entra na barraca para ajudá-la. Aí, ao vê-lo, a moça diz que não precisava sempre da ajuda dele, por isso, o cara sai de lá, e a soldado vai atrás dele agarrando e lhe dando um beijo. Porém, o Capitão Makarov recusa a mulher, dizendo que havia feito uma promessa para si mesmo. No outro dia, a Ludmilla tá bolada porque foi negada, mas tá bem claro que o capitão gostava da soldado, e ela reclama com o oficial sobre isso, ouvindo dele que o cara tinha medo dela morrer durante as batalhas, e a boca dele tem poder, porque nessa hora uma bomba explode soterrando a Ludmilla, e fazendo ela ser levada até o hospital. Lá, a moça é atendida por ninguém menos que o Boris, e ele fica meio desnorteado, porque a Ludmilla acorda dizendo que amava o Makarov, e o médico também amava a mulher. Por isso, o capitão fica se achando, falando que ali ela seria tratada bem. No entanto, o médico rebate, falando que naquele lugar todos eram tratados bem, e o capitão continua provocando, dizendo que ela escolheria um dos dois quando levantasse da cama. Isso aqui é totalmente desnecessário, né? O pretendente dela já tá escolhido, o Boris é apenas o gado da vez, e ela já escolheu o Capitão Makarov. E tá bem na cara isso. A Ludmilla tentou beijá-lo e acordou falando que o ama, foi ele quem negou a moça. Mas mesmo sabendo disso tudo, o cara ainda foi perturbar o médico, só pra humilhar o coitado. Mas enfim, depois de ir perturbar o médico, ele ouve uma alfinetada do Boris, dizendo para o capitão cuidar melhor da Ludmilla, para isso não acontecer novamente, e o médico sai deixando o cara pensativo. Então, pulamos para setembro de 1942, quando a Ludmilla está ajudando a senhora Leonor na cozinha, e a idosa deixa cair uma frigideira no chão, fazendo a moça se lembrar dos velhos tempos e reativar os velhos medos. No outono de 1941, ela estava em um navio a caminho da cidade de Sevastopol, de onde seria feita a evacuação, quando o Boris tenta fazê-la tomar uma sopa, e alguns aviões inimigos aparecem atacando os navios soviéticos. No meio dessa confusão, ela pede para voltar ao combate, mas o Boris não deixa por conta do estado de saúde da mulher. Assim, lá por novembro, ela resolve apelar para o general Petrov, e ele estava a caminho de uma reunião com outros comandantes, onde o responsável pela marinha ordenou que todos os navios fossem para a região de Cáucaso, com medo deles serem destruídos, sendo que apenas um deles seria capaz de suprimir todo o poder de fogo inimigo. E aí o general Petrov fala sobre os marinheiros estarem sendo finalizados por incompetência dos seus líderes, que não obrigavam os caras a se camuflarem e a rastejarem como os membros do exército. E para provar como estava certo, ele convoca Ludmilla, perguntando quem seria o alvo dela, ele com um uniforme camuflado ou outro general com
um uniforme preto. Aí após a Ludmilla responder que era o cara com o uniforme preto, o general dá o braço a torcer, fazendo um pedido para a mudança do uniforme, e ela é dispensada da sala pelo Petrov. Mas ele não libera ela totalmente, apenas diz que a mulher poderia voltar a lutar à vontade com a liberação dos médicos. Desse jeito ela procura o Boris, mas ele não a libera de primeira, só depois dela encontrar a Anya carregando o rifle do Capitão Makarov, o qual o oficial queria que ficasse com a Ludmilla. É só aí que o médico resolve liberar a moça para combate, e com isso ele ganha um beijo. Então, depois do beijo no gado como agradecimento, passamos para 1942 na Casa Branca, quando a senhora Eleonor dá de presente um vestido para Ludmilla, querendo que as pessoas vissem a mulher por trás de tanto sofrimento e guerra. Em contrapartida, a moça presenteia a então primeira-dama com um cap do seu uniforme militar. Aí a senhora Eleonor conta um pouco sobre como conheceu o marido. Ela se dizia uma mulher alta, nada bonita e atraente, e não entendia o que um homem bonito e bem-sucedido tinha se interessado por ela. Isso faz a Ludmilla se lembrar de novembro de 1941 em Sevastopol, quando Masha mostra para a amiga 2 suéteres que tinha arranjado para elas enfrentarem o frio. Ela também fala sobre o Nikolai ter sido abatido em combate, perguntando se a Ludmilla viu seu novo oficial e se ele é bonito. Nessa hora, o capitão Leonid Kitsenko chega, se apresentando e levando a moça para finalizar alguns alemães, sabotando eles atrás das linhas inimigas. No entanto, a Ludmilla se mostra bem sádica para o oficial também, atirando em um soldado e deixando ele sofrer antes de finalizá-lo. Assim, a garota também toma uma lição de moral do capitão Leonid, que diz como a guerra também é um estilo de vida, e a Ludmilla deveria pensar em algo pelo que viver, pois ele não queria perder outro companheiro. Depois, sai deixando ela pensativa. Dessa forma, os dois vão completando diversas missões, abatendo rivais alemães atrás das linhas inimigas, e se aproximando cada vez mais. E aí, numa festa de comemoração do Ano Novo de 1942, uma menininha faz um discurso apaixonado sobre finalizar alemães, e nessa festa, o gado do Boris surge mais uma vez cercando a Ludmilla, mas ele não arruma nada. Pelo contrário, quem arruma é o capitão Leonid, após alguns soldados ofenderem a moça, e ele entrar numa briga para defendê-la. Nessa briga, ele acaba com a boca sangrando, e mesmo sem limpar o local, ele e a Ludmilla terminam se beijando e dando aquela relaxada. Em Chicago, em setembro de 1942, vemos como a Ludmilla se tornou famosa, quando o homem tenta recrutá-la para ser o rosto de uma marca de cigarros, e ela, na intenção de se livrar do cara, responde que Krasavchenko era o seu agente. Depois, um cantor de música country famoso na época chamado Woody a chama até o seu camarim, onde mostra ter escrito uma música para ela, chamada Miss Pavlichenko. Isso faz ela lembrar dos seus tempos de guerra, e das vezes nas quais lutava junto com seu amado para livrar Sevastopol da presença do inimigo. Depois voltava para uma vila nos arredores da cidade. Teve até uma oportunidade em que eles usaram um boneco para confundir um atirador rival, e assim finalizá-lo. Lá ela sempre se encontrava com a Masha, e um dia a mulher convidou o casal para o seu casamento com Grisha. No entanto, o piloto foi morto em combate, e o que era para ser um casamento passou a ser um funeral. Aí, ao ver o estado da amiga, a Ludmilla decide ter um filho com o capitão Leonid, mas ele não fica nada empolgado com isso, e ela lembra das palavras dele sobre a guerra ser um estilo de vida. De volta a Chicago em 42, o chefe da comitiva faz a Ludmilla vestir aquele uniforme militar, impedindo ela de usar o vestido, e revelando diversas cicatrizes nas costas dela, que deixam a senhora Roosevelt horrorizada. Então voltamos mais alguns meses no tempo, para ver que a Ludmilla conseguiu aquelas cicatrizes em um campo minado, onde o relacionamento da mulher e do capitão Leonid acabou de forma trágica, pois lá mais um amado da Ludmilla perdeu a vida. A essa altura, a moça tinha virado um símbolo da causa soviética, porém os inimigos agora acreditavam que ela estava morta, e isso os oficiais não podiam permitir, e mesmo ferida e com cara de dor, a Ludmilla tira algumas fotos para comprovar que estava viva. De volta à vila, a moça está devastada pela guerra e pelas perdas que teve durante a sua jornada, mas mesmo assim ela está treinando para voltar ao combate, atirando em um manequim com uniforme militar, quando uma garota com catapora aparece, e a Ludmilla quase acerta ela por achar que era um inimigo. E nesse caso a gente tem que defender a Ludmilla. Ela estava atirando e a garota vem e fica bem na frente, pedindo para tomar um pipoco na cara. A sorte dela é que a Ludmilla é muito boa e conseguiu desviar o tiro segundos antes. Você pode até discutir se ali era o melhor lugar para praticar tiro e tudo mais, só que mesmo assim essa garotinha foi muito imprudente. Mas voltando ao filme, a foto tirada para comprovar que a Ludmilla estava viva realmente funcionou, e os alemães mandaram um dos seus melhores snipers para finalizá-la, e o nome dele é Otto von Singer. Inicialmente a moça se recusa a enfrentá-lo, mas o comissário do exército lembra que o cara irá finalizar muitos deles, por isso a mulher não tinha que fazer isso apenas por ela, motivando a Ludmilla a voltar ao campo de batalha. Então a moça se camufla em meio à vegetação, como costumava fazer, à espera de uma oportunidade para atirar no cara, passando por uma noite onde ela admira a luz das estrelas, e pela manhã ela percebe as suas costas sangrando, resolvendo passar esse sangue na testa e mostrar o seu torso para o inimigo, na intenção de que ele revelasse sua posição. Assim ela termina levando um tiro no braço, enquanto o tal do Otto com o seu bigodinho é finalizado. Depois disso, a moça vai até o corpo do rival, percebendo que ele tinha o bigodinho do Hitler, e vê algumas fotos do cara, descobrindo que ele era casado. Por isso ela fecha os olhos do inimigo, mostrando piedade pela primeira vez. Já o Boris vai até o general Petrov, e consegue para ela uma evacuação de Sevastopol, com o argumento de que Ludmilla é uma mulher e fez muito pelo exército. Então, quando ele está evacuando a mulher, a Ludmilla para por um instante
bastante, se lembrando do dia na praia, uma época feliz pra ela onde a moça podia ter tido um futuro como médico, tendo muitos filhos. Assim, o cara consegue tirar a Ludmilla de Sevastopol, mas fica para trás revelando que era um judeu de Odessa. E vemos que junto da moça, ele mandou o anel o qual pretendia usar para pedi-la em casamento. Então, descobrimos que a defesa da cidade durou 250 dias, e mais 2 submarinos além daquele saíram da cidade, levando pessoas e documentos importantes. Nos Estados Unidos, a Ludmilla descarta o discurso escrito pelo Krasavchenko e resolve lembrar a todos que só tem 25 anos, e mesmo assim carrega todo aquele peso nas costas. Por isso, todos aplaudem ela, inclusive o pessoal da imprensa. Aí descobrimos que após a guerra, a Ludmilla voltou para a universidade e se formou. Ela ainda foi premiada com a classificação mais alta entre todas, a de herói da União Soviética. E encerramos vendo a senhora Eleanor Roosevelt em 1957, sentada ao lado da Ludmilla e seu filho assistindo a ópera. E vocês perceberam como o filme fala bem pouco sobre a Batalha de Sevastopol? Praticamente nada, né? É por ele ser mais focado na vida da Ludmilla. E é por isso que o outro nome do filme faz mais sentido, o de A Sniper Russa. Mas aí também é um nome preciso, né? Já que a Ludmilla é ucraniana e não russa. Fala galera, o que você faria no lugar da Ludmilla? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.